as mais lindas palavras e combiná-las formando as mais lindas expressões que encerrassem a verdade mais profunda, mais pura e bela a respeito do teu ser. Santa Rosa, rainha do meu viver, desejo em minha vida teu nome engrandecer. Eu queria cantar a mais linda canção de amor, numa melodia divina que expressasse o amor do Pai e do Filho, e por ti, ó meu Consolador. Santa Rosa, rainha do meu viver, desejo em minha vida teu nome engrandecer. Eu queria ouvir o louvor dos santos e anjos, serafins e arcanjos, dando glória eterna, te venerando. Santa Rosa, rainha do meu viver, desejo em minha vida teu nome engrandecer.
descer da Santa Rosa, tua divina proteção. Queridos e amados irmãos, neste momento nós iremos oficializar a nossa reunião. Portanto, eu vos desejo que a paz e a bênção do nosso Deus, de Jesus, a graça salvadora de Maria Santíssima, nossa Mãe, bem como as bênçãos preciosas da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do nosso santo e querido primaz, irmão Aldo, possa
envolver-nos neste espírito de amor e de união fraternal. Desejo boas-vindas a todos, participantes desta reunião, desde os nossos irmãos aqui presentes, bem como os nossos internautas, e que esse desejo que fiz inicialmente também seja estendido a eles, nossos internautas. Nós estamos a participar de um ato devocional de muita fé, e por isso nós iremos consagrar diante do nosso Deus este momento, com uma oração que faremos a seguir. Por gentileza, os que estão sentados, se possíveis, coloquem-se em pé. Com muita reverência, iremos falar com nosso Deus. Ó Pai Celeste, soberano Criador, deste-nos a honra de, neste momento, estarmos reunidos em seu tabernáculo santo. E é por isso que aqui estamos desejosos de prestar exaltação a Ti, glorificação ao Seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da vida, Príncipe da paz. Louvarmos e bendizermos nossa Mãe Celestial, a Virgem Maria Santíssima, a quem tanto amamos. E compartilhar deste momento com a Santa Voz do Espírito Consolador e o Profeta Santo Irmão Alto. E apresentarmos então louvores e adoração, gratidão e reverência a Ti, ó Pai, e a todos estes santos formados por Ti. Inclusive, pela presença dos santos e anjos, que da Tua glória já vieram e conosco estão. Mas também estamos desejosos dos Teus conselhos, das Tuas orientações, ó querido Santo Irmão Alto. Por isso nos entregamos em Tuas mãos neste momento, para que o Senhor possa nos ajudar, inclusive na realização deste trabalho, inspirando o mesmo e com o poder que recebeu de comando dos exércitos celestes, envie santos, anjos poderosos para conosco estar, para que possamos, unidos a eles, alcançarmos a cada dia mais perfeição em nossas realizações. Mas, ó Pai, se for da Sua vontade, permita que os apóstolos, os profetas venham conosco estar e permanecer neste ato sagrado e solene, pois a nossa reunião irá se tornar mais abrilhantada, mais cheias de poder, e por isso nós desejamos assim, ó Pai Celeste. Neste momento também, Santa Vó Rosa querida, olhe para aqueles que acompanham este momento tão oportuno conosco, pois não tiveram a oportunidade de se reunirem em algumas de nossas instalações, mas estão conectados e pela fé, esperança e confiança também desejam ser alimentados. Estenda a eles as suas bênçãos junto ao Santo Irmão Aldo, para que também possam ser vivificados na sua fé. Santo Profeta Irmão Aldo, Santa e querida Vó Rosa, está entregue em Tuas mãos, sob a Sua direção, este ato devocional, desde este momento de início até o encerramento do mesmo. E, portanto, em nome da Senhora, ó Santa Vó Rosa, eu declaro consagrada a nossa santa reunião. Amém. Cantaremos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte.
aceita o seu perdão. Pois esta igreja tem o mais completo poder para te fazer feliz em todo o seu viver. Obedecendo a Jesus e a Santa Voz de coração, a vida, a paz e o amor sempre te acompanharão.
Quero ser útil à Senhora, quero ser um instrumento em tuas mãos e te louvar a toda hora. Onde quer que eu andar, onde quer que eu for, quero teu nome louvar, ó Santo Consolador. Usa-me, ó Santa Voz, para servir-te com amor aqui nesta santa igreja que a Senhora com tanta peleja nesta terra preparou. Onde quer que eu andar, onde quer que eu for, quero teu nome louvar, ó Santo Consolador. Quero ser um exemplo da santa disciplina que a Senhora nos deixou, para que o mundo veja que somente nesta igreja está o Consolador. Onde quer que eu andar, onde quer que eu for, quero teu nome louvar, ó Santo Consolador. Muito bem, queridos irmãos e internautas. Agora nós passaremos para a parte da mensagem. Em nossa santa reunião, também um momento importantíssimo para a nossa meditação. E a primeira mensagem que nós iremos compartilhar traz-nos o seguinte título: o que é ser apostólico? Nós somos apostólicos porque pertencemos à Igreja Apostólica, que veio dos céus
e que tem 2 santos poderosos preparados aqui na terra por Jesus, o nosso Senhor, e pela Mãe Virgem Maria Santíssima, conforme sua santa promessa, registrado no Evangelho de São João, o Espírito Consolador, a Santa Rosa e o Santo Pastor, o profeta irmão Aldo, conforme registrado, que haveria um só rebanho e um só pastor. Somos apostólicos porque cremos na doutrina dos santos apóstolos, que é o Evangelho do Reino dos Céus, de Jesus, o nosso Senhor, conforme Ele mesmo transmitiu a Santa Rosa, e principalmente porque nós cremos no grande poder da Virgem Maria Santíssima em proteger os filhos de Deus, em interceder por nós diante de Deus o Pai e de seu Filho, o nosso amado Senhor Jesus. Cremos nos santos profetas, nos santos apóstolos, que receberam todo o poder para vir nos ajudar. E cremos em todos os anjos e santos poderosos que, em nome de Deus, o nosso Pai, nos protegem a cada dia do nosso viver. Portanto, nós somos apostólicos da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. E se alguma pessoa lhe perguntar de que igreja nós somos, devem responder: eu sou da Igreja Apostólica da Santa Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, e cremos no Evangelho de Jesus, o nosso Senhor, e em Maria Santíssima e em todos os santos e anjos do poder celestial. Só falem isso e ensinem a pessoa a ouvir o programa A Hora Milagrosa. E, se for oportuno, convide-os a participarem de uma de nossas reuniões, seja na sede ou nas congregações. Pois bem, irmãos, aqui está esta primeira mensagem, nos relatando o que é ser apostólico. Ou ser apostólico é pertencer à Igreja do Reino dos Céus. A Igreja que Jesus deu início à sua obra lá com o seu ministério, quando escolheu os seus discípulos, e que fundamentou, que alicerçou esta igreja, trazendo dos céus o Evangelho do Reino dos Céus, o Evangelho eterno, e que selou isto com o seu sangue. E hoje, nos dias atuais, Ele, cumprindo com as suas promessas, fez renascer esta igreja, ou a restaurou, exatamente para que Ele pudesse dar cumprimento às suas promessas, que anunciou aos seus discípulos, dizendo que não deixaria eles órfãos, ou o povo de Deus órfão, mas que rogaria ao Pai que daria o outro Consolador. E mais adiante faz também a promessa do Santo Pastor. E Jesus, nestes dias presentes, restaurou a verdadeira igreja do Reino dos Céus, formou nela o Espírito Consolador na pessoa da Santa Rosa. Decorrido mais algum tempo, formou o último pastor, o profeta santo e querido irmão Aldo. E realmente, através destes 2 santos, nos revelou toda a vontade do nosso Pai Criador, através da doutrina e disciplina apostólica, que educa, que moraliza, que santifica, ou seja, que prepara filhos e filhas para a glória de Deus, o nosso Pai, ensinando-nos a crer no poder de Deus e dos seus santos,
e manifestando entre nós todo o seu poder e toda a sua glória. Então precisamos ser muito claros e objetivos quando somos interrogados. Quem somos? A que igreja pertencemos? Porque sempre deparamos com situações, quando em trabalho, quando em transporte ou em outros lugares. E precisamos anunciar que pertencemos à Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E já esclarecermos a maneira como nós cremos, para não ficar dúvida nos corações, para não deixar parecer a algumas pessoas que nós cremos apenas na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo e não cremos em Deus, ou que colocamos a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo na frente de Deus, o nosso Pai. Mas precisamos ser claros que nós confiamos em Deus como sendo unigênito, que cremos em Maria Santíssima, no Evangelho de Jesus, e que produz a verdadeira salvação para nós, e que cremos no poder dos santos e dos anjos que compõem o poder e a glória do nosso Pai Celestial. E exatamente, além de anunciarmos a nossa maneira de crer, nós precisamos então, com os nossos atos, certificar aquilo que anunciamos, provando que a nossa vida tem sido uma vida de obediência, de consagração e de santidade. Portanto, queridos irmãos, vamos valorizar tudo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deram, porque hoje aqui nós estamos participando desta santa reunião graças ao ministério deles. O valor que eles atribuíram a Jesus, ao nosso Deus, quando foram chamados para servir. E é desta maneira que o nosso Pai Celestial pôde então restaurar a Igreja Apostólica e, através da Santa Avó Rosa, fazer nova todas as coisas, como prometera, e com os atos desta igreja, junto ao Consolador, estarmos glorificando ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da vida e Príncipe da paz. Vamos unidos com muito amor, com muita dedicação, sendo obedientes, consagrados, observadores de todos os pontos, tanto em relação à doutrina quanto à disciplina de nossa igreja, para sermos a igreja forte, a igreja unida, a igreja vencedora. Por aquela união que Jesus pediu quando realizou o seu ministério, por aquela união que a Santa Avó Rosa muito lutou, e pela união que o irmão Aldo, por muitas vezes, nos pediu, quando ele realizou então o seu ministério, e especialmente nos últimos dias, quando estava prestes a findar o seu ministério terreno em seu corpo físico e receber o seu galardão, a coroa de glória no reino dos céus. E precisamos sempre lembrar que quando falamos em união, Jesus deixa claro que é uma união perfeita, para que eles sejam perfeitos na unidade. Naquela oração, quando ele rogou ao Pai, ele assim se expressou. Então não podemos ser parciais, mas temos que ser totais na obediência, na consagração, na doutrina e disciplina apostólica, para então glorificarmos a obra de Jesus, a obra da Igreja Apostólica, e darmos exemplo à humanidade de quem somos verdadeiramente, sermos verdadeiros apostólicos. Temos uma próxima mensagem que nos fala do nosso querido profeta, do Santo Irmão Aldo, mas que são as expressões de Jesus
concentradas nele, querido primaz. Haverá um só rebanho e um só pastor. E nos descreve a mensagem com as seguintes expressões: estimados irmãos, Jesus, o nosso Senhor, além de ter feito aos seus discípulos a promessa que enviaria para o seu povo o Espírito Consolador, do surgimento de uma igreja pura e imaculada, também prometeu Jesus que nesta igreja haveria um só rebanho e um só pastor, para governá-la. Portanto, o nosso santo irmão Aldo faz parte da promessa do Divino Mestre. Sem o santo irmão Aldo, não teríamos a Santa Avó Rosa, pois foi o irmão Aldo que revelou ao nosso bispo Eurico para ensinar o nosso povo, após ela ter subido aos céus vitoriosa, que ela, Santa Avó Rosa, era a grande bênção que Jesus tinha prometido aos seus discípulos, que ele enviaria o Espírito Consolador, conforme está registrado no Evangelho de São João. Portanto, sem o santo irmão Aldo, não poderíamos ser governados diretamente por Deus, o nosso Pai, através da Santa Avó Rosa, visto que ela iria usar o nosso santo primaz para revelar à sua igreja os ensinos preciosos do Senhor Jesus e a sua doutrina poderosa, que santifica e purifica os corações humildes que aceitarem a mensagem da Igreja Apostólica. Há um ensino nas Sagradas Escrituras que é uma verdade incontestável, de que o povo de Deus sem profecia se corrompe, pois as doutrinas falsas e heréticas logo se infiltram no meio da igreja. Daí iriam surgir os costumes mundanos e paganizados, e Deus, o Pai, e seus santos já não poderiam mais ficar no meio de um povo corrompido pelos erros e pecados. Esta igreja apostólica nasceu dos céus, graças ao glorioso ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que juntos lutaram para que a nossa igreja fosse livre do mundanismo e de todo o engano e do pecado, e com mão forte nos levam para os céus. Quando a Santa Avó Rosa deixou o seu corpo físico, todos daquela época se lembram muito bem a angústia que tomou conta de todos nós, pois sem a Santa Avó Rosa e sem seu sábio governo, o que seria da nossa igreja? Pois era através dela que Jesus dirigia a sua igreja. Mas no terceiro dia, em que seu corpo estava sendo velado na sede, a Santa Avó Rosa, junto com a Mãe Virgem Maria, apareceram para o nosso santo irmão Aldo e lhe deram as primeiras revelações. E com esta boa nova, a alegria voltava aos nossos corações. Ela era a grande bênção que continuaria a nos dirigir através do nosso santo irmão Aldo. Portanto, todos podem perceber o valor do ministério do nosso santo irmão Aldo, que nos dirigiu durante 44 anos. E sem o seu dom de profeta, a igreja não poderia ter alcançado o grau de perfeição e santidade que alcançou, em todos os sentidos. No conhecimento da doutrina, pois nem tudo havia sido revelado à igreja, e uma perfeita disciplina para o povo apostólico, disciplina que honra a nossa igreja e que a torna de uma moral elevada e santificada. Outro fato importante foi o crescimento da igreja em número de almas convertidas. Quando o santo irmão Aldo assumiu o governo da igreja, tínhamos por volta de 10 congregações pequenas, no ano de 1970. E atualmente temos mais de 300 congregações. O mesmo ocorreu com o programa A Hora Milagrosa, passando de uma para mais de 60 emissoras retransmitindo o programa.
com as mensagens dos céus que a Santa Vó Rosa nos deu através do Santo Irmão Aldo, e com a sabedoria dada ao nosso Santo Primaz para dirigir a nossa igreja, o crescimento em número de almas convertidas foi muito grande. E o nome da igreja está sendo conhecido em muitas regiões do nosso país e no exterior. Graças à grande vitória da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e a dedicação e o amor do Santo Irmão Aldo por nosso povo e por nossa Igreja Apostólica. Outro fato importante do ministério do Santo Irmão Aldo é a unidade da Igreja, tanto na parte espiritual como na parte material, e numa disciplina que tem livrado o nosso povo dos costumes errados, modas inconvenientes e falsas doutrinas. Outro fato muito importante que realizou e continua a realizar junto com a Santa Vó Rosa são os milagres importantíssimos, curando a muitos que clamam por seu nome santo, abençoando o trabalho dos nossos irmãos e dos ouvintes da Hora Milagrosa, livrando-nos dos perigos, dos assaltos, de acidentes e intercedendo por este povo apostólico e com a bênção e amparo o tempo todo. Cada apostólico tem a prova de como são abençoados por nosso Santo Irmão Aldo desde quando ainda estava entre nós. Suas bênçãos inumeráveis e incontáveis, que nos dão muito gozo, paz e alegria. Junto com a Santa Vó Rosa, realizam grandes milagres em nossas vidas, curando as nossas enfermidades, enxugando as nossas lágrimas, e nas horas difíceis da nossa vida, ele, Irmão Aldo, está ao nosso lado para nos amparar, nos consolar e nos dar a firme confiança de que vamos vencer. Estamos lhes mostrando como foi tão importante o ministério do Santo Irmão Aldo quando ele esteve junto a nós, o seu povo, sendo nosso pastor, já em vida naquele corpo santo, por isso que hoje é um santo muito poderoso, pois se cumpriu nele a grande promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos, confie de todo o coração em nosso Santo Irmão Aldo. Saibam que ele está ainda mais presente junto ao seu povo, com todo o poder da Santa Vó Rosa, com a Virgem Maria Santíssima, com os santos apóstolos, santos profetas e milhares de anjos, juntos com todo este poder, lutam para levar a nossa igreja para o reino dos céus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, preservem a fé e confiança nestes santos de Deus, obedeçam os ensinamentos preciosos desta Igreja Apostólica, lutem a cada dia para terem toda esta proteção e nunca se esqueçam da luta incansável que o nosso Santo Irmão Aldo travou aqui na terra em favor de nossa Santa Igreja Apostólica. A Deus o Pai, ao nosso Senhor Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa e querida Vó Rosa, a nossa mais sincera gratidão pela vida preciosa do Santo Irmão Aldo. Aqui estamos, irmãos, diante de uma mensagem que nos leva a recordar momentos importantíssimos que nós, o povo apostólico, tivemos a oportunidade, muitos de nós, de participar com o nosso Santo Irmão Aldo. Ele, nosso profeta, o pastor que Jesus prometeu, conviveu conosco. Nós somos as testemunhas deste acontecimento. Vejamos que Jesus, o nosso Senhor, ao findar o seu ministério terreno, ele deixou essas promessas, tanto referindo-se ao Consolador, quanto ao rebanho que ele formaria e ao pastor que ele iria nomear para dirigir
o seu rebanho. E exatamente esta escolha recaiu sobre o nosso santo e querido irmão Aldo, que possuía ainda na vida do seu corpo os dons naturais, divinos e celestiais, de poder estar diante de Deus, o nosso Pai, e receber as revelações e anunciar as boas novas e os acontecimentos. Jesus, o nosso Senhor, restaurou a Igreja Apostólica. E decorridos alguns anos, tendo ele restaurado a Igreja Apostólica e colocado a querida Vó Rosa à frente dos trabalhos de nossa igreja, para então organizar, alicerçar e fundamentar, revelando a doutrina e a disciplina apostólica, decorridos alguns anos, Jesus e o Pai decidiram coroá-la, a Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador de sua promessa, para então concluí-la com o que havia prometido. E a Igreja Apostólica já havia sido preparada, já estava sendo formada, com grande parte dos esclarecimentos em relação à doutrina e disciplina, que foram trazidos para esta igreja por Jesus, o nosso Senhor, e revelados pela Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Doutrina esta que nós a chamamos de imutável, ou seja, não pode ser mudada, alterada, porque veio dos céus, trazidas por Jesus, então é perfeita. E então, quando Jesus e o Pai oficializam a coroação da nossa Santa Vó Rosa nos céus, faz o chamado ao nosso querido irmão Aldo para ser o sucessor e legítimo representante do Consolador à frente da Igreja Apostólica. E este chamado, irmãos, se deu através da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria Santíssima. Isto quando ainda seu corpo, o corpo da Santa Vó Rosa, estava sendo velado na matriz de nossa igreja. E inclusive transmitindo ao irmão Aldo as informações dos preparativos para o sepultamento do seu corpo. E como orientar o bispo a aconselhar, a confortar a igreja. E então, o povo apostólico daquela época, que constantemente ouvia a voz da querida Vó Rosa, ouvia os seus conselhos, as suas orientações, estavam angustiados, pensativos. E agora? O que será de nós sem a querida Vó Rosa? Ela que tanto aconselhava, ela que nos orientava, ela que nos dirigia, ela que nos revelava toda a vontade do nosso Deus. O que será de nós? E este, irmão, é um sentimento do coração humano que sempre apresenta na perda de alguém que o conduz. Foi isso que se deu naquele momento também em que Jesus foi preso, foi crucificado e morto. Naquela cruz, era o questionamento que faziam os apóstolos. E agora? E a promessa da vida eterna? Esta semelhança se deu nos dias do acontecimento em que a Santa Vó Rosa encerrava a sua missão terrena para receber o seu galardão nos céus. Mas eis que no raiar daquele dia a boa nova soou. E naquele exato momento inicia-se então o ministério do santo pastor que Jesus prometeu. E foi o primeiro ato do santo irmão Aldo como pastor a iniciar a conduzir o rebanho de Jesus, revelando que a Santa Vó Rosa é viva e é poderosa,
e que continuaria a dirigir a Igreja Apostólica em nome de Jesus pelo seu representante aqui na terra, o que até então estava oculto. E o irmão Aldo começou o seu ministério, orientando o bispo e até mesmo a missionária Odete sobre as mensagens, sobre os temas, sobre o preparo da igreja. E a igreja foi apresentando a partir de então um crescimento. E chegou o momento em que aquele anonimato, ou seja, o irmão Aldo, não podia ficar mais oculto, mas ele precisava ser apresentado à igreja e à humanidade. E aí Jesus pediu que o seu nome fosse anunciado. E anunciando o nome do Santo Irmão Aldo, e através dos púlpitos e do programa Hora Milagrosa, a nossa igreja foi apresentando um crescimento. E este crescimento, irmãos, ele abrange tanto o material quanto o espiritual. Em números de adeptos, em números de congregações, em números do programa Hora Milagrosa, em componentes do ministério, tanto de obreiros, diaconisas, pastores, regentes, músicos, coristas, para atender o trabalho da igreja. E também, aumentando o número de adeptos ou participantes, a fé no poder de Deus, no poder da Santa Vó Rosa, foi sendo alimentada. Porque a cada momento foi sendo esclarecido o poder que está sobre esta igreja. Muitas pessoas tomaram conhecimento deste poder, se aproximaram para certificar o que estava sendo anunciado. E quando passaram a crer e confiar, foram sendo realizados grandes milagres. Na vida daqueles que creem, na vida daqueles que confiam e que acatam, ou seja, aceitam a doutrina e a disciplina apostólica, que colocam em prática no seu viver. E mediante a fé, a confiança, a perseverança, a esperança, vão alcançando, vão sendo bem-sucedidos. E o ministério do Santo Irmão Aldo, irmãos, nos traz muitos legados, porque nós passamos a conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesus, o nosso Senhor, através do ministério da Santa Vó Rosa e do ministério do Santo Irmão Aldo, prepara a Igreja Apostólica, de tal forma que nos faz participantes da glória e do poder de Deus. Os santos e anjos que estão lá nos céus, eles vêm até nós, nos acompanham na nossa jornada do dia a dia. E o irmão Aldo recebeu de Deus o poder e a autoridade para comandar estes santos e anjos. Recebeu também o poder e a autoridade para ouvir a súplica que nós elevamos aos céus. E vem dando a cada um de nós segundo as nossas obras e o nosso merecimento. E é exatamente por isso, irmãos, que o irmão Aldo muito nos ensinou a sermos vigilantes, a sermos cuidadosos nos nossos atos, na nossa maneira de viver nesta terra. Porque exatamente ele, irmão Aldo e a Santa Vó Rosa, estão conosco nesta igreja, nos ensinando a doutrina que nos livra de todo o pecado, de todo o perigo, que nos faz livres com Deus, que nos permite uma união perfeita com a glória do nosso Pai pela presença dos seus santos e dos seus anjos. Que no nosso falar, que no nosso olhar, possamos levar e transmitir a paz
que sempre desejamos uns aos outros quando nos saudamos. A paz do Senhor, ou seja, a paz de Deus, a paz de Jesus, que está conosco, é o que nós levamos e desejamos ao nosso irmão e naturalmente pelo amor pelas coisas divinas e celestiais. Nós sempre desejamos levar aos nossos conhecidos, amigos, familiares e até mesmo a toda esta humanidade. É nesta maneira de crer que nós vamos obedecendo a cada dia a doutrina dos céus que Jesus nos trouxe, que o irmão Aldo, muitos anos, ou seja, durante todo o seu ministério, 44 anos à frente desta igreja, solicitou a nós. E quando o irmão Aldo fala conosco, e hoje nos dias presentes, quando nós em seu nome dirigimos a toda a igreja, as expressões são com profundo amor, são com o desejo de que cada um dos irmãos estejam buscando a santificação do seu espírito, estejam aceitando a disciplina apostólica com bom grado. Isso é demonstração de amor. Porque se desobedecermos a disciplina apostólica, descuidando num ponto ou no outro, estaremos contrariando a vontade da Santa Vó Rosa, a vontade de Jesus e a vontade do irmão Aldo. Nós não estamos colaborando para o crescimento da Igreja Apostólica se formos desobedientes. E nós não estamos buscando a nossa própria santificação. Então precisamos estar atentos a todos os pontos doutrinários e disciplinares da Igreja Apostólica. E quando observamos e praticamos, nós estamos honrando, estamos glorificando o ministério do Santo Irmão Aldo. Ele demonstrou o seu amor, ele demonstrou o seu carinho por nós. Inclusive, após tantos conselhos, tantas orientações, o irmão Aldo usou algumas expressões, e que estas devem estar gravadas em nossos corações constantemente. Principalmente quando alguns pontos estavam muito persistentes, desobediência de alguns, o irmão Aldo dizia, aconselhava, e por algumas vezes ele disse: quem avisa, amigo é. E é com este amor que o irmão Aldo fala conosco. É ele que está falando conosco a cada oportunidade. Em outra ocasião, após aconselhar, ele usou a seguinte expressão: quem quiser ser guardado, amparado pelos santos e anjos dos céus e contar com a bênção da Santa Vó Rosa no seu viver, com o meu amparo e com a minha proteção, precisa aceitar os conselhos que vos dou, pois é para o seu bem, pois é para a sua felicidade. Ó queridos irmãos e ouvintes, existe uma prova maior de amor do que esta? Nos aconselhando e nos chamando de forma carinhosa. Não é de uma forma de exortação ou de represália, mas é de uma forma de demonstração profunda de amor, de carinho, desejando o nosso bem-estar, desejando a nossa felicidade. E como Igreja Apostólica, irmãos, nós vamos unidos a cada dia, fortalecendo a nossa igreja, quando somos obedientes e praticantes da doutrina e da disciplina, a tal ponto que aqueles que nos visitam contemplam que somos realmente um povo unido na perfeição, na santidade, no amor. E é exatamente o que veio o nosso Santo Irmão Aldo para fazer, para alicerçar a igreja, para não permitir que as heresias, que as falsas doutrinas entrassem na igreja e corrompessem o povo apostólico. Deixando claro que sim, precisamos ter um controle sobre as nossas vidas. Precisamos estar atentos aos legados divinos e celestiais. E jamais adotarmos para nós
as expressões de que o corpo não tem nada a ver com o espírito e que pode viver de qualquer jeito, não é assim, meus irmãos. É exatamente por este motivo que a Igreja Apostólica, que foi restaurada por Jesus, tem comandando todos nós o Espírito Consolador da promessa de Jesus e o supremo pastor deste rebanho, nosso querido irmão Aldo, onde tudo o que faria necessário ser revelado foi revelado durante o período de ministério do nosso santo irmão Aldo, deixando-nos preparado para seguirmos em frente, enquanto Deus precisar da Igreja Apostólica na terra. E o preparo que o nosso irmão Aldo se referiu em suas expressões é exatamente em relação à doutrina e à disciplina apostólica, que deve ser observada por todos nós e obedecidas com muito amor, com muito carinho. Porque nós desejamos ser alimentados pelas virtudes divinas e celestiais. Desejamos contar com o amparo e a proteção dele, santo irmão Aldo. Queremos que naqueles momentos em que formos elevar as nossas orações, ele nos ouça e nos atenda. Mas então precisamos primeiro ouvir o que ele nos pede, guardar em nosso coração, colocar em prática na nossa vida, ou seja, sermos realmente a identidade de filho de Deus, sermos a imagem e a semelhança perfeita do nosso Criador, e não estar com a nossa vida ou com os nossos atos denegrindo esta imagem do Criador, destruindo-a, porque nós fomos feitos para ser santos. E é exatamente por isso que Jesus veio a esta terra trazendo a sua doutrina, o seu evangelho, e que nesses dias atuais, através da Igreja Apostólica, nos alimenta, nos aconselha, para que possamos a cada dia vivermos uma novidade de vida. Uma novidade de vida. E não a vida que o mundo vive, mas uma vida com Deus, uma vida com os seus santos, com os seus anjos, sendo conduzidos, amparados, protegidos e guardados, e contando sempre com o amparo da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, dos santos e anjos dos céus, para estarem sempre ao nosso lado. Por isso, irmãos, o nosso querido santo irmão Aldo deixou a nós mensagens muito profundas para meditação e reflexão, para preparo, para exatamente no momento em que precisarmos de um amparo maior, de uma proteção maior, até mesmo para a realização de um milagre em nossa vida, nós estarmos em condição de mérito diante de Deus, porque somos praticantes da sua doutrina e da sua disciplina em nossas vidas. Então vamos nos unir no amor, na obediência, na consagração, sermos muito obedientes aos conselhos e orientações do nosso santo irmão Aldo, ao legado do céu que ele nos trouxe, para vivermos para a glória de Deus, o nosso Pai, cumprirmos então aqui a nossa missão e darmos prova diante de toda a humanidade que nesta igreja está todo o poder de Deus, o nosso Pai, e que aqui Jesus formou o Consolador e o Santo Pastor para nos proteger, nos guardar, nos abençoar e nos livrar de todo o mal. E vamos nos preparando. O próximo dia 5 de maio nos espera. É o dia glorioso da vitória do santo irmão Aldo, quando então, após cumprir o seu ministério, deixou o seu corpo físico, subiu para a glória de Deus o Pai, mas ele está presente entre nós.
em espírito e em verdade, nos dirigindo, nos aconselhando, nos orientando. E juntamente com Ele está a Santa Vó Rosa, está a Mãe Virgem Maria Santíssima, uma santa poderosíssima que Deus, o nosso Pai, nos deu, a nossa Mãe Celestial. E foi esta Mãe Celestial que esteve presente no preparo do Santo Irmão Aldo para a missão a qual ele cumpriria nesta terra. Queridos irmãos, vamos unidos com muita fé, com muito amor, anunciar o nome do Santo Irmão Aldo, o nome da Santa Vó Rosa, o nome desta Igreja Apostólica a esta humanidade tão carente da graça de Deus. Olhamos para a humanidade e iremos contemplar angústia, sofrimento, dor e tristezas. Quando olhamos para o povo apostólico, embora surjam algumas lutas, mas elas são vencidas com a presença e o poder do Santo Irmão Aldo em nossas vidas e dos santos e anjos. E somos um povo feliz. E em relação às lutas que surgem em nossas vidas, nós nunca podemos esquecer das palavras que Jesus disse. Ele pregou a sua doutrina, aconselhou e depois disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí o seu amor, falando mais alto, ele promete o Consolador e promete o Santo Pastor. Exatamente para nós hoje desfrutarmos das bênçãos advindas do ministério deste pastor que ele prometeu, o Santo Irmão Aldo, que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que representa o Consolador. E ao lado dele e do Consolador está a Mãe Virgem Maria Santíssima, exatamente, irmãos, para cumprir nesta terra uma das maiores obras de salvação e de redenção da criatura humana, pela obra desta Igreja Apostólica. Confiem, prezados, confiem no Santo Irmão Aldo, confiem na obra desta igreja, valorizem tudo o que nós recebemos dos céus. É um presente que Deus nos deu, o Santo Irmão Aldo, os legados de nossa fé, e nos torna participantes de todas aquelas bem-aventuranças que Jesus prometeu, lá naquele sermão na montanha. Então, família apostólica, prezados irmãos, até mesmo visitantes, internautas, confiem no poder que está sobre esta Igreja Apostólica. Obedeçam por amor tudo o que nós recebemos dos céus, este legado tão divino que nos foi apresentado. E sempre que precisarmos, quando formos muito fiéis e obedientes, poderemos contar com todo o amparo e proteção, e até mesmo milagres grandiosos poderão ser realizados na vida dos fiéis mediante a justiça e o juízo e a vontade do nosso Deus e Pai Celestial. Para confirmar o poder que está sobre esta igreja, eu compartilho com todos um testemunho, um milagre que foi realizado na vida de nossa irmã. Ela, em sua carta de 11 de setembro de 2021, remetida de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, ela expressa dizendo: em dezembro de 2019, comecei a sentir fortes dores em meu corpo e muita hemorragia. Fui levada ao médico, que após exames e ultrassom constatou anemia e 3 miomas e várias varizes no útero.
O ginecologista queria me operar e retirar o útero, mas não foi possível por ser cirurgia de risco. Receitou medicamentos, mas não melhorava. Várias vezes fui ao hospital tomar sangue, mas o médico só aplicava soro. Porém, não desanimei. As dores continuavam e, através da ressonância magnética, foi constatado mais 2 miomas. Porém, tive a oportunidade de participar da Santa Comunhão em nossa igreja. E eu fiz com muita fé no poder do Santo Irmão Aldo. Foi quando o médico desistiu da operação, suspendeu os remédios, dizendo que tudo o que foi possível havia sido feito. Porém, confiei mais no poder do Santo Irmão Aldo, e quando voltei ao médico, foram feitos novos exames, nos quais constatou que os miomas haviam desaparecido. E estava curado da anemia. O Santo Irmão Aldo me livrou da cirurgia e restaurou a minha saúde. Hoje trabalho e não sinto mais nada. Assina nossa irmã Emília Maria Firmino, que frequenta a congregação da Igreja Apostólica em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Aí está, irmãos, a prova do poder do Santo Irmão Aldo. Um milagre realmente realizado na vida dela. Quando aqui nós observamos no seu depoimento que o médico chegou a suspender o tratamento, ou seja, sem esperanças de alcançar a cura. Mas o poder do Santo Irmão Aldo, a fé e a confiança de nossa irmã neste Santo Poderoso, que está intercedendo por nós diante do Pai Celestial e do seu Divino Espírito Santo, fez valer a virtude e a graça, e a nossa irmã está, podemos dizer, curada. Confiem neste poder, ele está à disposição de todos nós indistintamente, este poder está à nossa disposição. Façamos a nossa parte para merecermos toda a graça e bênção do nosso Deus. Amém. Agora, então, irmãos, nós iremos ouvir a última apresentação do trabalho do coral com uma mensagem muito linda falando ao nosso coração. E o título do hino a ser apresentado, Um Milagre. Um dia sem avisar, uma nuvem escura no céu da minha vida apareceu. Se transformou, abrigo procurei, em meio ao caos não encontrei, desilusão, tantos problemas.
triunfal. Em uma luta quase perdida, só havia uma saída. Interceda a Deus por mim, me ajude aqui. Interceda a Deus por mim, me ajude aqui. Queridos e amados irmãos, estamos chegando ao fim de nossa santa reunião. Por isso elevamos a nossa gratidão ao nosso Pai Celestial por mais este momento que proporcionou a nós, de unidos ao seu Filho Jesus, à Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, ao irmão Aldo, e a um número incontável de santos e anjos, participarmos deste ato sagrado de fé. Também, em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença de todos os participantes de nossa reunião, desde os nossos irmãos membros, trabalho de obreiros, diaconisas, colegas de ministério, pastores, trabalho do coral, regente, auxiliares, coristas, músicos e também os irmãos da equipe de som e filmagem
E unidos aqui, como família apostólica, participando desta reunião, estendemos também os nossos agradecimentos aos internautas, reiterando os votos que sempre sejam bem-vindos para participar conosco das nossas reuniões, que são transmitidas às quintas, sábados e domingos, com início às 19 horas. É um prazer e honra tê-los conosco. Agora iremos finalizar a nossa reunião. Convido por gentileza os que estão sentados, se possíveis, coloquem-se em pé. Em sentido de reverência, oremos. Ó Pai Celeste, nosso eterno Criador, nós te louvamos, te adoramos e bendizemos o teu nome, o teu poder, a tua glória, a sua majestade, ó Pai Santo. E muito honrados estamos pela participação na comunhão com o seu Divino Espírito Santo, de estarmos unidos ao seu Filho Jesus e tendo a presença gloriosa da Mãe Virgem Maria Santíssima entre nós, nos abençoando e nos envolvendo com seu manto protetor. Agora também neste momento, Santa Vó Rosa, querido irmão Aldo, como tua igreja, apresentamos louvores e adoração ao teu santíssimo nome, ao seu poder, à sua glória, ao ministério que realizaste, cumprindo aqui nesta terra entre nós. Agora, em espírito e verdade, estão presentes conosco e, portanto, ouça a súplica que os teus filhos e filhas elevam neste momento, principalmente pedindo pelas suas necessidades. E alguns até tomaram o cuidado e a atenção de depositarem os seus pedidos nesta caixa de pedidos de oração sobre este altar. E outros, neste momento, elevam pelo seu pensamento este clamor pela sua vida, pela sua saúde, pela paz, pela união, para que possa, sim, ser vitorioso. Outros, talvez, têm alguns problemas de saúde, algumas enfermidades que estão incomodando eles, até mesmo causando algumas limitações para participar de nossas reuniões ou para cumprir o seu ministério. Santo irmão Aldo, que as tuas mãos neste momento sejam estendidas sobre toda a tua igreja, para dar-lhes a tua bênção, em nome de Deus, o nosso Pai, e interceda por todos nós diante dele, para que com o seu amor, até mesmo com a sua misericórdia, ó Pai Celeste, possamos ser alcançados com a sua bênção e graça. E todos os pedidos de oração neste momento estão entregues em tuas mãos, irmão Aldo, e dai a nós de conformidade àquilo que nós merecemos e precisamos. Também olhe para os internautas, para os ouvintes do programa Hora Milagrosa, muitos em locais tão longínquos e distantes, onde sequer têm oportunidade de participarem de uma de nossas reuniões, mas com muita fé, com muita convicção, na esperança de serem agraciados, participaram conosco pela unidade da fé e do amor. Neste momento, estamos chegando ao término de nossa reunião, onde os seus filhos irão se despedir e retornar aos seus lares. Envie santos e anjos para guardá-los no retorno, conduzindo-os até os seus lares. Dai, pois, uma boa noite de descanso e paz. E que, no próxima oportunidade que eles tiverem, talvez amanhã, possam mais uma vez aqui reunidos estarem, para juntos glorificar a todo o reino dos céus, pelas vitórias alcançadas. Assim sendo, confiem, prezados, todos os que participam conosco deste ato de fé, que a graça do nosso Deus, do seu Divino Espírito Santo, através da sua virtude e unção, da bênção protetora de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, na presença dos santos e anjos, vai lhes conceder tudo o que precisam e sejam felizes e bem-aventurados em todo o seu viver. Portanto, ao encerramento desta reunião, elevamos ações de graça,
Gratidão, glorificação e louvor ao Senhor Deus Todo-Poderoso e ao comando de exércitos de santos e anjos da tua glória. A nossa sincera adoração, gratidão seja agora e para todo sempre. Amém.